Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs que já estão chegando aí para mais uma semana de bênçãos, né, irmãos? Graças a Deus, hoje é dia 8 de junho de 2020, para quem não sabe, né? Dia 8 de junho, segunda-feira. E a gente está começando a semana com um clima muito agradável, né? Pelo menos aqui onde Tá mais alegre o dia hoje, né? Mais solzinho. Pelo menos aqui bonito, onde a gente mora tá bem gostoso, né? Tá um clima bem agradável, assim, não tá frio, né? Como teve aí os últimos dias um pouquinho de frio. E o dia tá bonito, tá ensolarado já, né? Graças a Deus. Amém. Acho que é aí onde vocês estão também, né? Esse clima de outono é bem gostoso, né? Eu particularmente não gosto muito de frio, né? Sei que tem gente que gosta, mas... Não sei como tem gente que gosta de frio, gente. Esse vídeo masoquista, tem né? gente que gosta, né? Cada um tem o seu gosto, né? Mas legal, gente. Que bom ter vocês conosco já nessa manhã, né? Os irmãos já entrando, dando bom dia aí pra gente, né? Ó, por exemplo, a Sandra Rodrigues já deu um bom dia aqui pra gente, o Orlando Figueiredo, Zé Reis, irmã Marli, a Jaiane, Remígio, quem mais? A Beth Gonçalves, a Zoraia, Conceição, Marcos, deve estar com a Márcia ali do ladinho dele, Xelei, a irmã Lourdes, né? Minha tia Marta, e aí vai, né? Vários irmãos, irmã Ana Félix, a Luci Rosa, Deus abençoe Luci, Paulo Guedes. Luciano Oliveira, enfim. Olha, a irmã Luci Rosa, ela é lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? E ela diz que lá tá um chuvisco. Chuvisco e frio, né? Irmã. É ruim, né, irmã? Irmão Edson Carvalho Prado, bom dia. Amém? Vou passar aqui a palavra para a Simone, ela vai E aqui estamos mais uma segunda-feira, né, gente? Graças a Deus por isso. Temos uma semana aí pela frente, com certeza uma semana abençoada debaixo do cuidado de Deus, amém? Eu vou ler alguns versículos do Salmo 119, que o salmista ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Aí o versículo mais famoso, né? Que a gente sempre lembra desse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Amém. Então, que nós possamos aí ser como o salmista, né? Tenhamos esse anseio, esse desejo pela palavra de Deus. Porque ele diz aqui, né? Que aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que se aprofundam no conhecimento de Deus, eles têm compreensão, prudência, sabedoria, entendimento, né? E cada dia a palavra de Deus, ela se torna lâmpada e luz para os nossos caminhos. Ou seja, ela ilumina a nossa vida, ela nos traz direção, orientação, compreensão, sabedoria. Quando a palavra de Deus se torna uma lâmpada nos nossos caminhos, né, nós temos os livramentos de Deus, a provisão de Deus. Por quê? Porque tudo nós buscamos o conhecimento na sua palavra, né? Então, que ela possa aí ser a lâmpada, né, que guie sua vida todos os dias e que você possa buscar o conhecimento e a sabedoria para a sua vida, né, na instrução da palavra de Deus. Amém? Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Não existe maior riqueza do que essa, né? De termos a compreensão da palavra de Deus sobre a nossa vida, amém? Então eu vou cantar aqui um louvor. Eu já cantei esse louvor há uns dias atrás. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas devagarzinho a gente está aprendendo juntos, tá bom? Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Sou tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é a te conhecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades sobre todas em Jesus, mas nenhum arapeta podem satisfazer. A sede da minha alma é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim, eu maravilhado digo, eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer, caminhando em graça vou obedecer. Cante aí, tu és o dono. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Aleluia! Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou meu ser. Cante, tu és o dono. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Amém, glória a Deus. Que o Senhor seja dono todos os dias do nosso coração. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bom ter vocês aí com a gente. Mais uma manhã. Amém. Várias pessoas aí conosco. Deixa eu
ligar aqui. Nós vamos transmitir também aqui no Instagram, né? Deixa eu organizar aqui, só um instantinho. E aí, estão ansiosos para saber os assuntos de hoje? Tem umas coisas boas aqui para falar para vocês hoje. A gente aprender junto, né? Vamos dizer assim. Amém. Legal. Então a gente ligou aqui o Instagram também. Bom, gente, é o seguinte. Essa semana aqui, que dia que é hoje? Hoje é dia 8, né? Dia 8 de junho. Deixa eu ficar mais pertinho aqui da semana. Hoje é dia 8 de junho, né? Ou seja, peraí, só um minutinho, deixa a gente centralizar aqui. Então, portanto, amanhã é 9, né? Hoje é 8, mas é 9. 10, quarta, quinta 11 e sexta, sexta-feira. 12 de junho, né? 12 de junho é o quê? O dia dos namorados, né? 12 de junho é dia dos namorados. E então, o que acontece? Hoje nós vamos fazer o seguinte. O Senhor colocou aqui no meu coração. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas, gente. Algumas dicas práticas sobre relacionamento interpessoal, tá? Então, algumas pessoas até me sugeriram, né, da gente falar um pouco sobre isso, né? Por quê? Porque nessa quarentena a gente tem muita gente que está dentro de casa, né? Marido, mulher, né? Filhos, a família inteira dentro de casa, né? A gente conhece várias famílias que tá todo mundo em casa, né? Geralmente marido e esposa trabalham fora, né? Mas estão fazendo home office, né? Então estão dentro de casa, o casal, mais os filhos. Mais as crianças, quem tem crianças. Então, as crianças e tal, né? E aí fica aquele... É uma rotina diferente, né? Então, às vezes a tendência é acontecerem mais desgastes de relacionamento quando você está mais tempo ali, o tempo inteiro junto, né? Só que assim, essas dicas aqui que a gente vai falar hoje, elas não se aplicam apenas para os casais, tá? São dicas boas para os casais, tá? No relacionamento pessoal. Deu uma travadinha aqui no Face, mas já voltou. Então são dicas interessantes, assim, no relacionamento conjugal, né? No relacionamento entre marido e mulher, mas são dicas que extrapolam apenas o relacionamento marido e mulher. Essas dicas que a gente quer compartilhar com vocês hoje, elas podem ser aplicadas no relacionamento de pais e filhos, no relacionamento entre irmãos da igreja, no relacionamento com pessoas no seu trabalho, tá? São dicas de relacionamento que se aplicam a qualquer área, qualquer tipo de relacionamento, tá? Não apenas o relacionamento conjugal. Então, eu tô falando isso por quê? Porque eu sei que tem muita gente que está nos assistindo, né, ou que vai assistir, que às vezes não são casados, né? Às vezes são solteiros, ou são viúvos, ou viúvas, ou são divorciados, né? Então, tem algumas pessoas que não têm aí um cônjuge, né? Mas você também pode aprender conosco nessa semana, vamos aprender juntos aqui, como a Simone falou, pelo menos hoje, talvez amanhã, vamos ver aqui como se encaminha esse assunto, né? E então essas dicas aqui se aplicam para qualquer área de relacionamento, tá bom? Qualquer área de relacionamento interpessoal. Então, a gente vai ler vários versículos, tá? Simone vai me ajudar aqui. Nós vamos ler vários versículos bíblicos. Vamos dar várias dicas práticas, né? Veja que eu já disse, vamos ler vários versículos bíblicos. Portanto, você percebe que a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre essa área também de relacionamento interpessoal, né? A Bíblia tem a nos ensinar sobre todas as áreas, né? E tem muito a nos ensinar também sobre essa área de relacionamento interpessoal, tá?
Eu vou, para a gente começar sempre com um texto bíblico, eu vou pedir para Simone então ler, Simone, para a gente, lá no livro de Tiago, na carta que o apóstolo Tiago escreveu, capítulo 1, versículo 19. Vamos começar com esse texto. Pode ler? Uhum. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso, então, olha só. Tiago aqui já deu algumas dicas, né? Você já percebeu aí. Mas antes de comentar essas dicas, eu estou usando aqui um material do pastor Jaime Kemp, tá? Aliás, quem está fazendo o curso, né? Quem está fazendo o curso Edificando Famílias Saudáveis comigo, nesse primeiro semestre de 2020, isso, nesse primeiro semestre de 2020, a gente está ministrando aí pelo WhatsApp e pelo YouTube, né? Um curso para casais, esse sim é específico para casais, chamado Edificando Famílias Saudáveis. As aulas estão disponíveis lá no meu canal do YouTube para quem se interessar. E teve uma das aulas que a gente se baseou nesse material aqui, né? Que fala sobre comunicação. Então veja, eu quero começar aqui com uma definição do que é comunicação, tá, gente? O que é comunicação? Tá? Então, o autor define aqui para a gente da seguinte maneira: comunicação é o processo verbal ou não verbal de compartilhar informação com uma outra pessoa de maneira tal que ela, né, que essa outra pessoa entenda o que você está dizendo, tá? Então vamos com calma que eu vou até repetir aqui, tá? Olha só, o que é comunicação? Vamos por parte. Comunicação é um processo verbal ou não verbal, tá? Você pode falar por palavras ou por gestos. Exatamente. Ou pela face. Eu falo muito pela face, viu, gente? O pessoal lê muito bem a minha face. Geralmente, principalmente marido e mulher, né, já passa a se conhecer tão bem um ao outro que só de olhar ali já sabe, né, o que a pessoa está querendo dizer. É melhor nem falar nada, às vezes. Mas é exatamente isso. A comunicação, ela é o processo verbal. Então você fala com as palavras, mas você também fala com os gestos. Por exemplo, eu estou mexendo minha mão aqui, né? Balança a cabeça e tal. Então, você fala com palavras, mas você fala também com gestos, com expressões, né? Expressões faciais, com a gesticulação. Você fala até com silêncio, né? O silêncio também é uma forma de comunicação, né? Às vezes a gente pensa que não, mas o silêncio é uma forma de se comunicar também. Né? Então, a comunicação é isso, é o processo verbal ou não verbal de compartilhar informação com uma outra pessoa. Né? Agora, a comunicação mesmo eficaz, ela se dá de uma tal maneira que a outra pessoa entenda o que você está querendo dizer. Tá? Por quê, gente? Porque existe às vezes muita dificuldade na comunicação, existe muita interferência às vezes na comunicação, né? Ou seja, às vezes a pessoa fala uma coisa, você fala uma coisa e a pessoa entende outra coisa. Acontece muito isso. Muito mesmo. Né? Você está querendo comunicar uma coisa e a pessoa com quem você está falando está entendendo uma outra coisa completamente diferente do que você está querendo dizer. Né? Então são aí são problemas de interferência, né? Vamos dizer assim, que a gente tem nesse processo de comunicação. Tá? Até aqui esse autor, ele fala aqui uma coisa que eu acho interessante também, que ele diz assim, né, que existem 6 maneiras de interpretação ao nos comunicarmos. 6 maneiras. Olha que interessante. 6 maneiras de interpretação ao nos comunicarmos.
Então, vamos lá, vou tentar aqui falar rapidamente para vocês. Primeiro, o que você quer dizer. Segundo, o que você realmente diz. Terceiro, o que a outra pessoa ouve. Quarto, o que a outra pessoa pensa que ouve, né? Quinto, o que a outra pessoa responde frente ao que você comunicou. Sexto, o que você pensa que a outra pessoa responde. Meio confuso? Solta tudo de novo. Mas basicamente isso. Veja, o que você quer dizer. Às vezes você não se comunica direito. O que você está querendo dizer? Não, mais ou menos isso. Não, é assim, você quer dizer uma coisa. Mas aí diz o segundo aqui, o que você realmente diz. Por quê? Você quer dizer uma coisa, mas às vezes você não se comunicou bem. Você sabe que você quer dizer algo, mas as suas palavras e a sua expressão não conseguiram comunicar aquilo que você realmente queria. Aí o que acontece? A outra pessoa interpreta da maneira que chegou para ela. Então, às vezes, ela não captou aquilo que você queria dizer de fato. E aí a pessoa fica nervosa. Pode ser. A outra não entendeu o que ela falou. Pode ser, né? Então, aí que começa a interferência, tá certo? Por quê? Veja, o que você quis dizer, aí o que você realmente diz, porque às vezes você não conseguiu se expressar bem, aí o que a outra pessoa ouve, o que a outra pessoa pensa que ouve, porque ela chegou a uma comunicação, mas aí ela vai processar aquilo e ela pode pensar equivocadamente, pode interpretar equivocadamente, aí ela vai te responder. E aí o processo começa de novo. Você também pode interpretar errado aquilo que a pessoa falou ou respondeu, entendeu? Então, gente, veja... É assim que começa a acontecer os problemas de relacionamento, até no trabalho. Exatamente. Né? Por quê? Porque às vezes você fala uma coisa, é mal interpretado, e ali começam os conflitos, né? Então é a questão da comunicação com as pessoas. Essa parte de comunicação é uma coisa importantíssima em todas as áreas da vida da gente, né? Não é só no relacionamento conjugal, né? É no relacionamento com os filhos, é no relacionamento com os pais, é no relacionamento com a família, né, em geral, com os parentes, é no relacionamento com os irmãos da igreja, é no relacionamento no trabalho, né, com a vizinhança, sei lá, em todos os níveis de relacionamento, tá? Então, a gente precisa dar muita atenção para essa questão do processo de comunicação, tá? Bom, vamos então, sem mais demoras, né, vamos pensar em algumas dicas práticas, então, tá? Vamos para coisas bem práticas aqui para a gente facilitar esse processo de comunicação interpessoal, tá? Então, veja, a primeira dica prática aqui que esse autor dá para gente é a seguinte: seja sempre um bom ouvinte, ok? Seja sempre um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Olha aí. É uma tentação, mas você consegue. Percebe como a dica é bem prática mesmo, né? Você tem que ser um bom ouvinte, né? E não cair na tentação, como disse a Simone aqui, de começar a responder antes da pessoa terminar de falar, terminar de argumentar aquilo que ela está argumentando, né? Então, vamos lá, vamos voltar ao texto aqui que a gente leu no começo, Tiago 1,19. O que diz aí, Simone? Ele diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, né? Tipo, disposto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Então, até como alguém diz, né? Você já percebeu que Deus, ele deu pra gente 2 ouvidos? E uma boca só. E só uma boca? Tem gente que parece que tem 2 bocas e um ouvido, né? Ou nenhum ouvido, né? Então Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca. Porque a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Ouvir mais e falar menos. Então,
seja pronto para ouvir e tardio para falar e para se irar. Às vezes aqui em casa o Ronaldo começa uns assuntos, aí eu já... Ai, irmãos, olha, é difícil isso pra mim. Aí eu já começo a falar, ele, calma, você nem deixou eu terminar de falar o que eu ia falar. Tem que esperar, né? Porque às vezes o assunto você já começa a entender logo no meio da frase, aí você já interrompe. Aí você nem termina, ele nem termina de falar, a pessoa nem termina de falar e você já vai e corta a pessoa, né? Então porque complicado. a pessoa precisa de terminar, né, o argumento, porque às vezes você pensa que a pessoa vai falar uma coisa, mas ela vai falar outra. Você tem que esperar ela concluir o argumento dela, né? E você já se arma, né? Quer ver? Vamos ler outro versículo aí, Simone. Acho que esse versículo é Provérbios 18:13, tá? Quem quiser ir anotando aí, vai anotando, porque depois você vai relendo esses textos aí que são bem interessantes, ó. Provérbios 18:13 diz o quê? Responder antes de ouvir é astutícia e vergonha. Estultícia. Estultícia, né? Isso, estultícia e vergonha. Olha aí, pessoal, presta atenção. Responder antes de ouvir é o quê? Estultícia e vergonha. O que é estultícia? É insensatez. Tá? Responder antes de ouvir, né? Responder antes de você ouvir o que a pessoa tem a dizer, é insensatez, é vergonha. Você vai ficar até envergonhado, porque às vezes a pessoa... Aí você já corta, começa, né, descarregar. E nem era aquilo que você ia... E a pessoa fala, mas não era isso que eu ia dizer, calma, você não esperou eu terminar de falar, né? Então é isso, né? Olha, veja, gente, é Bíblia. Percebe aqui, ó? Palavra de Deus, Bíblia. Dicas práticas, né? Para o nosso dia a dia, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver outra dica aqui, ó. Então a primeira dica foi essa: seja sempre um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar, tá? A segunda dica aqui é a seguinte: pense 2 vezes antes de falar. Ó, pense 2 vezes antes de falar. Não seja precipitado ao responder, né? E fale de tal maneira que a outra pessoa possa entender e aceitar aquilo que você diz, tá? Então, vamos por parte, vamos com calma aqui. Antes de ler outro versículo, eu tô vendo aqui um versículo também. A gente leu 18:13, né? Mas tem esse versículo aqui, gente, que é o 18:21 de Provérbios, que esse texto também é muito interessante, né? Provérbios 18:21. Olha, a Simone vai ler. Veja que versículo interessante. Pode ler. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha, esse versículo, ele é tremendo, né, gente? É. Ele diz o quê? A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só como as palavras são poderosas, hein? Né? Como as palavras podem trazer vida ou morte, né? As palavras podem fazer viver ou fazer morrer, né? E aqui tem até muito a ver com aquela questão da pessoa, né? Às vezes as pessoas falam o que querem falar, na hora que querem falar, do jeito que querem falar, sem se nem pensam nas consequências. Sem se preocupar se estão machucando, se estão magoando, se estão ofendendo, se estão ferindo, né? Então, olha só, a vida e a morte estão no poder da língua. E mesmo aquilo que você fala no seu dia a dia, né? Tem pessoas que são muito descuidadas, vão falando qualquer bobagem que vem na cabeça, qualquer besteira, né? Vai falando, né? Então veja, a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. O que bem utiliza a sua língua, a sua boca, as suas palavras, né? Se você utilizar bem, você vai comer desse fruto bom que vai surgir daí, né? Bom, tudo bem, vamos seguir aqui. Então,
Agora nós vamos para Provérbios 21. Tá? Vocês vão perceber, gente, que nós temos aqui muitos textos no livro de Provérbios, tá? Porque Provérbios é um livro... Só um minutinho. O pessoal lá da igreja lá do Tucuruvi sabe que eu sempre falo isso, né? Provérbios, ele é um livro muito prático, né? Ele traz conselhos muito práticos para a vida diária, né? Tanto que a gente gravou um curso, eu gravei um curso ano passado, também está à disposição lá no meu canal do YouTube, de graça, é gratuito, tá, gente? Eu gravei um curso de 44 aulas, gente. 44 aulas. E o nome do curso é Sabedoria Prática para a Vida. E esse curso foi baseado no livro de Provérbios, né? Então a gente analisou versículo por versículo do livro de Provérbios e também do livro de Eclesiastes, né? E o nome é Sabedoria Prática para a Vida. Por quê? Porque o livro de Provérbios ele tem muita dica prática para o nosso cotidiano, para os relacionamentos e para outras questões da vida também, né? Então veja, por isso que eu estou dizendo que vários dos versículos aqui que nós vamos ler estão no livro de Provérbios, tá? Então o próximo versículo é Provérbios 21, 23. Versículo 23, vamos lá. O que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Olha aí. Fique em silêncio, gente, é melhor. O que guarda sua boca... Como é que é, Simone? O que guarda sua boca... O que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Guarda sua alma das angústias, né? Quer dizer, você não quer ter angústia? Pense... como diz a dica prática aqui, pense 2 vezes antes de falar, né? Não seja precipitado ao responder, gente. Você sabe que a gente peca muito, irmãos. Não é nem na ação. A gente peca muito na reação, né? Uma coisa que eu tenho muitas vezes pensado, tenho percebido, é isso. Às vezes você não peca na ação, porque você até pensa um pouco antes de agir, mas a gente peca muito na reação, né? Então a pessoa falou, você já pá! Você não pensa, você não medita, você não conta até 10, você já reage de cara, já abre a boca e já começa a falar, né? Então não seja precipitado ao responder. Tá? E outra coisa, olha, fale de tal maneira que a outra pessoa possa entender e aceitar aquilo que você diz. Então veja, você tem que ter o cuidado de falar de uma maneira que a pessoa entenda o que você está falando. Tá? A Simone sabe aqui, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu até falo assim mais devagar, né? Tem gente que acha que eu sou muito mole para falar. Que eu falo devagar demais. Mas eu gosto muito de pensar as palavras que eu vou usar. Não é porque eu quero me certificar que as pessoas estão entendendo aquilo que eu estou querendo comunicar, né? Então... a gente tem que se comunicar de uma forma que a outra pessoa possa entender exatamente o que você está querendo dizer. Porque se você fala estabanadamente, a chance da pessoa interpretar errado o que você está querendo dizer é muito grande, né? Então, escolha as palavras, se certifique de que a outra pessoa está entendendo exatamente aquilo que você está querendo comunicar e também fale de uma maneira que a pessoa possa aceitar, que seja aceitável também aquilo que você está querendo comunicar. Agora isso também não adianta, né? Isso aqui é na hora do fogo cruzado, né? Porque tem muitos momentos que as pessoas entram em discussão e que vira aquela salada mista no debate, né? Então, por exemplo, num relacionamento entre casais, vamos colocar aqui, às vezes vocês estão num
momento de dificuldade de comunicação em relação a determinados problemas, a melhor coisa que a gente faz é contar até 10 primeiro e pensar, né? Deixar, às vezes é melhor deixar até a coisa esfriar e depois chegar junto da pessoa e tentar conversar. Porque é o momento dali da discussão, aquele, né, o fogo, né, na hora situação. Que o sangue tá quente, né? O sangue quente e a pessoa ela não consegue se expressar bem, né? Ela acaba falando de forma muito áspera e fazendo as colocações, palavras, né, mal colocadas, acaba piorando a situação. Então, às vezes é melhor esperar um pouco a coisa dar uma baixada e depois tentar conversar, né? De uma forma, dialogar de uma forma mais tranquila, porque é complicado mesmo. É verdade. Tem que pensar 2 vezes, né? Isso aqui está muito relacionado, né, gente, com aquilo que a gente sempre fala. Aqui a gente falou várias vezes aqui nessas lives e o pessoal lá da igreja sabe que eu estou sempre falando sobre isso, né? Que é aquela questão, é aquela habilidade que a gente precisa desenvolver de, como diz o nosso querido doutor Augusto Cury, né? A gente saber gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? Então, nós temos que dominar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E não permitir que os nossos pensamentos e as nossas emoções nos dominem, né? Claro que isso aqui é lindo no discurso, mas na prática é difícil. Não pense, né? Que eu tô falando, no momento de fogo cruzado. Que eu tô falando aqui, eu sou uma pessoa perfeita, não sou. Mas a gente está buscando melhorar. A gente está sempre buscando melhorar, né? Então, assim, a gente tem que, né? Existem momentos que são tensos. Seja no relacionamento do casal, seja no relacionamento com outras pessoas, né? Tem horas que a chapa esquenta mesmo, né? Como a Simone falou aqui, o sangue ferve, né? Então, é exatamente nesse momento que a gente precisa ter o domínio das nossas emoções, que a gente precisa gerenciar as nossas emoções, baixar um pouco a bola e falar com calma, falar, né, pausadamente, tá certo? Falar sem ira, sem raiva, né? É isso que a gente tem que buscar, gente. E outra, você só vai conseguir desenvolver essa habilidade nos momentos mesmo de fogo cruzado, porque quando tá tudo bem, né? É como eu digo, as virtudes que a Bíblia aconselha para nós, né? Elas precisam ser desenvolvidas justamente no momento de pressão, né? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito é a alegria, é justamente quando todas as circunstâncias querem te fazer ficar triste que você precisa praticar a alegria. Porque praticar a alegria quando está tudo bem é muito simples, né? Por exemplo, ter paciência. Paciência, um dos aspectos do fruto do Espírito, né? É fácil você ter paciência quando está tudo tranquilo. A paciência tem que ser desenvolvida quando todas as circunstâncias te pedem impaciência, né? Enfim, e assim vai. Todos os outros aspectos ali, né? Mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, benignidade, são aspectos que a gente tem que colocar em prática quando as pressões das circunstâncias pedem o contrário, né? Então, quando que a gente vai aprender, né, a gerenciar os nossos pensamentos e as nossas emoções, mais especificamente no caso de discussões, né, vamos dizer assim. É no calor ali, no calor da discussão, é que você tem a oportunidade de desenvolver um controle das suas emoções, baixar a bola, né, colocar a bola no chão, né, e tocar a bola ali, né? Quem gosta de futebol sabe como é que é, né? Quando o time tá perdendo,
Não adianta ficar dando chutão para frente, né? Tem que botar a bola no chão, tocar a bola e tentar encontrar o caminho para fazer o gol, certo? Olha aí, dando umas dicas até pro pessoal aí, né? Uma dica de técnico aqui. Eu tô me lembrando aqui de Pedro, né? Pedro tinha um temperamento muito agitado, né? Então, ele falava demais, né? Falava demais, tanto é que Jesus estava sempre dando uma advertência, vamos dizer assim, para ele, porque ele falava pelos cotovelos, falava coisa que não devia. Então, eu me lembrei dele agora por causa dessa. Tem muita gente que tem um temperamento muito forte, né? Então, em determinados momentos, assim, de impasse, de debate com alguma pessoa, é difícil. A pessoa, por ter um temperamento forte, não consegue deixar barato, né? Não leva desaforo para casa. Então tem muitas essas questões. Tem pessoas que já são mais diplomáticas, mais pacíficas, né? Já prefere pacificar as coisas. Mas tem pessoas que têm temperamento mais forte, já fica, né? É um pouco mais difícil, mas precisa de treinamento, né? Treinamento espiritual. Treinamento, inclusive, também das emoções, né? Aquilo que o pessoal que fala, né, sobre esse assunto é isso, né? É um treinamento mesmo. A gente precisa aprender a treinar as nossas emoções. Agora, você só vai treinar justamente nos momentos, né, que surgem as situações, né? É nesses momentos que a gente tem que treinar, né, as nossas virtudes, tá certo? Bom, vamos ler aqui, tá em Provérbios aí? Provérbios capítulo 15, vamos ler mais 2 versículos aqui. Provérbios 15, versículo 23, tá? Provérbios 15, 23, vamos lá. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Isso, então, 23, né? O homem se alegra. O homem se alegra em dar resposta adequada, né? Agora, a segunda parte, acho que é a que mais nos interessa aqui, né? Nesse tema. E a palavra a seu tempo, quão boa é, né, gente? A palavra certa, no tempo certo, né? A palavra certa, no tempo certo, quão boa é, né? Então, essa que é a questão, né? A gente precisa saber falar, né? Precisa saber falar. Você pode falar praticamente qualquer coisa, desde que você saiba como falar e o momento certo de falar, né? Quando falar. Por isso que diz aqui, a palavra a seu tempo, quão boa é, porque às vezes tem hora que não é hora de falar. Melhor ficar calado. Tem hora que você tem que ficar calado. Você tem que esperar o momento certo, né, de falar, tá certo? Você quer ver a hora que eu não gosto que fala comigo? A hora que eu tô cozinhando. Porque a pessoa, aí quer conversar, passa na cozinha e conversa, tá dando umas indiretas fala e fala, e tem gente que gosta de falar. Aí você não dá muita atenção. Nossa, você não tá prestando nem atenção no que eu tô falando. Mas tem tempo. Tá dando umas indiretas pra mim. Mas eu falo bastante com ele, viu, gente? Eu ouço muito, eu falo bastante. Ouve bastante. Mas eu tô dando aqui, na verdade, é um exemplo, né? Tem tempo. Tempo. Mas gente, tempo, por exemplo, né? eu mesmo na minha prática pastoral, né? Às vezes tem pessoas que querem que você, como pastor, fale um monte de coisa para determinada pessoa. Não, você tem que falar com aquela pessoa, você tem que falar isso, porque aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. E é verdade, às vezes eu até tenho que falar. Mas, gente, tem um momento certo para falar. E olha, na minha vida, assim, no ministério, eu tenho percebido que Deus sempre prepara o momento certo, sabia? Vai ter o momento certo de você abordar aquela pessoa, às vezes numa conversa até informal ali, você está batendo um papo, aí surge surge uma brecha, aí você vai e fala, né? Então, tem o momento certo e o jeito certo também, né, gente?
o jeito certo de falar também, tá? É porque às vezes você fala, né? Por exemplo, isso é até questão de igreja, né? O irmão fez algo que você não gosta, aí você, sei lá, naquele momento você vai lá e você fala de forma ríspida, e aí depois você tem que voltar a pedir perdão, né? Por quê? Porque você não colocou as palavras certas na hora certa. Eu sempre falo para Simone, né? Às vezes você pode ter razão, mas se você falar do jeito errado na hora errada, você perde a razão, sabia? Você pode ter razão até, você tá com a razão. Mas se você falou na hora errada e do jeito errado, às vezes a coisa vira, parece que você é que é o culpado da situação. E é por isso que ela tá falando. Aí depois você ainda tem que ir lá, estando com a razão, você ainda tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa. Por quê? Porque você se precipitou, falou na hora errada, da maneira errada, né? Então é isso. Vamos ler aqui o versículo 28 também, do mesmo capítulo. Provérbios 15, versículo 28 agora. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Olha só esse versículo também, gente. Vamos com calma aqui. Eu gosto de explorar o texto, né? Ó, vamos lá. O coração do justo medita o que há de responder. Olha aí. O coração do justo medita, pensa, reflete, né? Faz uma reflexão antes de responder. Tá? E só que a boca dos perversos, o que falei? Transborda. A boca do perverso, a pessoa não pensa, vai transbordando, vai jorrando um monte de maldade, de coisa que não vai edificar, que não vai acrescentar nada. Então veja, gente, é interessante esse livro de Provérbios, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, por isso que a gente até gravou um curso inteiro, né, sobre esse livro aqui. Esse livro, gente, ele foi escrito por Salomão, né? O rei Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia diz um dos homens mais sábios que já passou na face da terra. E eu percebo assim, quando eu leio o livro de Provérbios, eu percebo que Salomão, ele foi uma pessoa que observava muito. Essas palavras que ele escreve aqui no livro de Provérbios, nós cremos e entendemos que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, certo? Mas o Espírito Santo, vamos dizer assim, usou a própria observação de Salomão. Ele era um homem muito observador, ele observava o comportamento das pessoas, né? E a partir da observação do comportamento, ele foi registrando essas palavras. E também muitas dessas palavras também vêm da própria sabedoria judaica, né? A sabedoria judaica é uma das tradições mais antigas da história da humanidade, né? A tradição da sabedoria judaica, né? Então, o livro de Provérbios traz tanto a tradição da sabedoria judaica como as impressões que Salomão foi observando, né? Ao verificar, ao observar a vida das pessoas e o que o comportamento das pessoas acarretava. Então, a partir dessa observação, né, e aí Deus, através do seu Santo Espírito usando tudo, leva o sábio Salomão a registrar essas pérolas, né, esses provérbios, essas pérolas de sabedoria que podem nos ajudar muito no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. Tá? Bom, vamos... E a gente vai já perceber aqui que a gente vai voltar amanhã para esse assunto, né? Porque é bem pertinente, bem relevante, tem bastante coisa aqui para a gente falar ainda. Então, vamos só ler aqui mais 2 versículos, Simone, Efésios. Agora nós vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 4, tá? Efésios 4, 15. Efésios 4, 15. Tá? Bom, antes da Simone ler, deixa eu dizer qual que é a dica, que é a terceira dica, tá? Terceira dica. É assim, olha. Fale sempre a verdade, mas fale com amor.
Não exagere, né? Não exagere na dose, tá certo? Então veja, a gente tem que falar a verdade, né? Não tem dúvida. Porque se você permitir que uma mentirinha pequenininha entre em qualquer relacionamento, pode ser o conjugal, pode ser pais e filhos ou profissional, se você permitir que uma mentirinha pequitica entre ali e posteriormente venha a ser descoberta, aí a confiança já fica abalada, né? Então, vamos ler lá. Efésios 4:15 diz o quê? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, olha aí, né? Porque a verdade, você pode falar a verdade. Você pode, todas as palavras que saírem da sua boca podem ser a mais pura verdade, mas você pode falar com uma grosseria tão grande que as pessoas não vão te dar atenção. Elas podem até achar que aquilo não é verdade, por causa da maneira como você está falando, né? A maneira como você está falando, tá certo? Incita a ira na pessoa, né? Exatamente, né? Então, olha aí, seguindo a verdade em amor, tá? Aí ainda, versículo 25 aí do mesmo capítulo. Por isso, deixando mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então tá aí, né? Deixando a mentira, né? No relacionamento interpessoal, na comunicação, a mentira tem que ficar de lado, porque a gente sabe quem é o pai da mentira, né, gente? A Bíblia fala claramente. Então, fale cada um a verdade com o seu próximo, né? Porque somos membros uns dos outros. E Colossenses também. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. Isso, não mintais com seus feitos, quer dizer. Uns aos outros, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, tá? Então, nós somos uma nova criatura agora, né? Nós não podemos viver na mentira, tá certo? Então, gente, é isso, né? Fale a verdade, mas fale com amor, né? Não exagere na dose, tá certo? E evite, né? Risque da tua vida qualquer tipo de mentira, porque, como eu falei, ainda mais no relacionamento conjugal, né? Uma vez que mente, né? E a pessoa descobre, quebra, né? O laço de confiança, né? Então... Exatamente. É melhor falar a verdade, né? Falar a verdade. Então, gente, ó, vamos lá, vou fechar aqui, tá? Hoje nós demos 3 dicas. Amanhã nós vamos dar mais dicas, tá? Sobre esse mesmo assunto, ok? Então, a primeira dica, só relembrando aqui, seja sempre um bom ouvinte e não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Segunda dica, pense 2 vezes antes de falar. Não seja precipitado ao responder e fale de tal maneira que a outra pessoa possa entender e aceitar aquilo que você diz. E terceira dica, fale sempre a verdade, mas fale com amor, não exagere, tá? Na verdade, dentro dessas 3 dicas tem várias dicas, né? São muito mais do que 3 dicas aí, tá bom? Então vamos cantar um louvor, né? Agora, tá? Depois nós vamos orar e aí... amanhã, permitindo Deus, a gente continua aqui falando sobre esse assunto, tá? Aproveitando, né, que essa semana é a semana do Dia dos Namorados, né? Sexta-feira é Dia dos Namorados, então a gente resolveu falar sobre essas dicas de comunicação aqui que servem tanto para casais como para qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Então vamos lá. Tenho 1000 motivos para expressar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Faltam-me palavras para descrever o quanto eu te quero, Senhor Jesus. Não entendo o porquê
legal. Bom, vamos orar, né, pessoal? Vamos terminar a nossa live aqui com um momento de oração. Não saia daí antes da bênção, né? Antes da oração, tá bom? Olha, nós temos vários pedidos de oração aqui. Nós vamos orar pela mãe e pela irmã da Adriana Zonta, né? Que o nosso pastor, querido pastor José Aparecido Zonta, ele faleceu já faz alguns meses, né? Mas a Adriana estava me falando que a mãe e a irmã ainda estão tendo muita dificuldade para assimilar, né, a morte do pastor Zonta. Vamos orar pela missionária Lídia, que é lá do campo de Guarulhos, mãe da Emily, que foi minha aluna. Ela está com um problema de câncer, vamos orar por ela, né? Vamos orar também pela Cândida, que é prima do Marcos, lá da nossa igreja, que perdeu a mãe, acho que foi de sábado para domingo, que a mãe dela faleceu, né? Não foi Covid, né? Uma senhora já bem idosa, mas veio a falecer, e a Cândida, né, precisa do conforto, né, do Senhor. Vamos continuar orando pela Adriana, da nossa igreja, que ainda está internada, está bem melhor já, ela realmente foi confirmado que ela teve, né, o Covid, mas está bem melhor, já está, em breve tenho certeza que vai ter alta. A irmã Regiane, que fez a cirurgia, né, também lá da nossa igreja, fez uma cirurgia, mas já está bem melhor também, graças a Deus. E eu vi aqui a Rai está pedindo oração pelo ex-esposo dela, né, pelo Luiz, que a gente conheceu, foi meu amigo. Faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas diz aqui que ele está com sintomas, né, também de Covid. Vamos orar pela vida do Luiz também, tá? E, enfim, gente, todos os outros pedidos, né, eu sei que tem vários, às vezes a gente não consegue anotar tudo aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? À medida que você anota aí o seu pedido aí no comentário, eu tenho certeza que Deus já está ouvindo a sua oração e o seu clamor. Amém? Amém. Então, eu vou orar, tá? Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta segunda-feira, Pai, te agradecemos por mais esta semana, Pai, que se inicia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá mais um dia, mais uma semana de vida, de paz, de saúde, de bênçãos, de provisão, de cuidado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Muito obrigado. Obrigado por esta live desta manhã, pelos louvores, pelas dicas práticas que nós compartilhamos aqui, inclusive alicerçados na Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que a gente tem aprendido aqui, em nome de Jesus. Senhor, colocamos diante do Senhor essas vidas que nós citamos aqui, Pai. Coloco aqui a vida, Senhor, da mãe e da irmã da Adriana Zonta, também a vida da Cândida, que é prima do Marcos, que são casos semelhantes, pessoas que perderam entes queridos, Pai, e precisam do conforto e do consolo do Espírito Santo em suas vidas, e isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, esses casos aqui de enfermidade, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a missionária Lídia, lá do campo de Guarulhos. Senhor, restaura, o Senhor pode curar, Pai. Sabemos que esse caso, Pai, é um caso mais desafiador, mas nada que o seu poder não possa alcançar. Amém, Pai. Então, aleluia. oramos pela vida dela, continuamos pedindo pela vida da Regiane também, Amém. que Deus tem estado em processo de recuperação de uma cirurgia que fez. Pai, dá graça para tua filha, continua visitando a vida da Adriana ali no hospital, dando total recuperação para ela, Senhor. Colocamos também a vida do Luiz diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a vida do Luiz em todas as áreas, Pai. Abençoa a vida, ó Pai, do Luiz, restaurando, curando, sarando, em nome do Senhor Jesus.
Pai, nós também queremos colocar a vida de cada pessoa que está nos acompanhando, Amém. de cada família que está representada nesta transmissão. O Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade, cada desafio. Eu te peço que o Senhor trabalhe no coração das pessoas, no sentido de que nós possamos entender, Pai, que as provações, as dificuldades da vida, elas também fazem parte da permissão do Senhor para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. E que no teu tempo o Senhor nos livre dessas questões, nós te pedimos, em nome de Jesus. Visita cada vida, cada família, Pai. Por assim dizer, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Continuamos orando para que o Senhor trabalhe no sentido, Pai, de que este vírus possa ser vencido, Pai, não só por nós aqui no Brasil, mas por todos os países, pelo nosso mundo, Pai, que em breve, Pai, uma vacina eficaz seja produzida, Pai, que remédios eficazes sejam descobertos, tratamentos, protocolos eficazes e que o número de vítimas fatais possa diminuir assim, Pai, consideravelmente, que a vida das pessoas possa voltar ao normal aos poucos. Nós te pedimos que o Senhor venha a suprir as necessidades financeiras também, Pai, abrindo portas de trabalho para aqueles que precisam, dando estratégias de negócio para os empreendedores, enfim, Pai, abençoa, Pai, as vidas, abençoa o teu povo, abençoa o nosso país, os nossos governantes. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. É isso aí. Então, nós chegamos ao final aqui, né, de mais uma live. Esperamos você amanhã, tá bom? Combinado? 8 horas da manhã, bota o celular aí para despertar, né? Que hoje não é mais despertador, é celular. Bota o celular para despertar aí, tá bom? Espero vocês amanhã, 8 horas, para a gente continuar aqui nesse assunto, tá bom? Amém. Boa segunda-feira e boa semana. Bom dia, exerça aí uma boa comunicação com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. E conte até 10 antes de falar, fale com classe. Aprenda a falar com classe. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Tchau. Abraço. Tchau.